Boa noite, graça e paz a parte de Cristo Jesus. Hoje, sendo o Dia das Mães, eu quero trazer uma mensagem que fala da relação entre mãe e filho, apontando para Maria e Jesus. Primeiro vamos começar falando de Maria e o que podemos aprender com ela no que diz respeito ao relacionamento com Deus e com seu Filho, Jesus Cristo. Quem é Maria? Segundo a Bíblia, é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Ela foi escolhida por Deus Pai para trazer à luz aquele que já existia, aquele que existia desde o princípio, aquele que no princípio era o Verbo e que se fez carne através de Maria. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 42, registra que quando Isabel encontrou-se com Maria, já grávida, disse com grande contentamento: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás gerando. Pois bem, o que podemos aprender com Maria como mãe? Primeiro, sua gravidez. Quando jovem e solteira, Maria sujeitou-se plenamente à vontade de Deus, demonstrando humildade e total submissão. O texto diz: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ela estava pronta para suportar o vexame da gravidez, uma vez que ela ainda não era casada. Ela não duvidou e creu, e ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Podemos aprender também a respeito do seu caráter. Ela reconheceu a necessidade de um Salvador. Há um cântico, o Cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, e nesse cântico ela diz: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma mulher que sabia quem ela era, sua condição diante de Deus, a necessidade de um Salvador. Vamos ver também a respeito da sua maternidade e da sua religiosidade. Após o nascimento de Jesus, ela apresentou o sacrifício ao Senhor, cumprindo toda a lei. Isso nós vemos em Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. Todos os anos, Maria acompanhava José e levava Jesus para a comemoração da Páscoa em Jerusalém, Lucas 2, 41. E ela também cuidava do crescimento do seu filho, conforme Lucas 2, 40 e 52. Crescimento físico, crescimento moral, espiritual e religioso. Maria também nos ensina pela sua sabedoria. Mulher sábia, considerava todas as coisas em seu coração diante de Deus, conforme Lucas, capítulo 2, versículos 19 e também no 51. Maria era uma pessoa discreta, sábia, reflexiva, que meditava, guardava no coração aquilo que precisava entender melhor e esperava o momento certo para falar e agir. O que dizer do seu altruísmo? Mulher atenta às necessidades. Lá em João, no capítulo 2, quando houve um casamento em Caná, faltou então vinho e ela interviu naquele momento. Maria estava atenta às necessidades e às oportunidades de servir as pessoas. Aprendemos também a respeito da sua coragem e dedicação. Mulher de coragem, conforme João capítulo 19, 25 a 27, na crucificação de Cristo e logo após, enquanto a maioria dos discípulos estavam escondidos com medo de represálias, Maria estava corajosamente junto à cruz em que estava crucificado seu filho, uma mãe que acompanhou seu filho até a morte. Então nós vemos em Maria essa mulher dedicada, essa mulher entregue ao Senhor, essa mulher cuidadosa, que estando solteira não teve medo de engravidar, como Deus havia dito, porque quem estava sendo gerado nela era o próprio Filho de Deus que haveria de vir até nós. No seu caráter, ela reconhecia que precisava do Salvador, assim como nós precisamos de um Salvador. Na sua maternidade, na sua religiosidade, ela cuidou de Jesus, apresentando-o diante do Senhor, levando-o ao templo para que ele pudesse, ano a ano, cumprir os seus compromissos religiosos, e também cuidava do crescimento de Jesus, crescimento físico, moral, espiritual. Com sabedoria, ela considerava as coisas no seu coração
ela não ficava falando para todo mundo, ela considerava no seu coração e só agia na hora certa, assim como agiu naquele casamento, sendo altruísta, então, não pensando em si próprio, pensando nos outros, olhou a necessidade e falou com Jesus a respeito da falta do vinho naquela festa. E então, a sua coragem e dedicação, uma mulher que acompanhou seu filho até a morte, uma mulher que esteve ao pé da cruz e viu ali o seu filho expirar, morrendo então ele para salvar todo aquele que nele crê. Agora, sobre Jesus na sua relação então com Maria, sua mãe, o que aprendemos com Jesus como filho enquanto ser humano, né? Primeiro, a infância de Jesus. Diz que ele crescia e se fortalecia fisicamente, moralmente, espiritualmente, ou seja, de maneira que ele crescia por completo, conforme Lucas, no capítulo 2, versículos 40 a 52. Quem dava esse suporte? Maria. Na infância de Jesus também, a graça de Deus era sobre ele, o Senhor estava ali com Jesus. Na sua pré-adolescência, conforme Lucas, capítulo 2, 41 e 52, ou 41 a 52, desculpe, aos 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Lá no templo o vemos buscando conhecimento. Jesus buscava conhecimento, mas Jesus também demonstrava conhecimento, e Jesus estava consciente da sua missão. Isso vemos então em Lucas capítulo 2, no versículos 46, 47, 49. Voltando para casa dessa ida ao templo em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens, com o suporte dos seus pais, estando com ele Maria. Pois bem, na fase adulta já, Jesus inicia seu ministério a fim de resgatar a humanidade. Ele curou, ele consolou, ele ressuscitou pessoas, multiplicou alimentos, profetizou, ensinou e foi até a cruz, onde morreu por todo pecador, incluindo eu e você. Ao final de sua vida terrena, Jesus entregou sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado, conforme João, capítulo 19, 25 a 27. O texto mostra que, daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Daí então, lembramos que Jesus conhecia bem os 10 mandamentos e cumpria ali o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Pois bem, nós vemos essa relação entre Maria e Jesus, uma mulher que foi escolhida por Deus para trazer à luz aquele que já existia na eternidade, uma mulher que soube cuidar do seu filho, entendendo que esse filho, na verdade, sendo Deus eterno, cumpriria o seu papel de resgatar toda a humanidade. E ela esteve ao lado do seu filho, do nascimento ou da concepção até a morte, quando esteve ao pé da cruz. Uma mulher então que nos ensina pelo seu compromisso religioso, seu compromisso com o Senhor, pelo seu altruísmo, pela sua coragem, pela sua dedicação, uma mulher que ensina pela sua sabedoria, considerava todas essas coisas no seu coração. E isso então ela passava no seu relacionamento com Jesus, porque diz que Jesus crescia de maneira física, crescia moralmente e crescia espiritualmente. Maria estava ao lado dele, ensinando-o nos caminhos do Senhor, ou ensinando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, para aquele menino que tornou-se então um pré-adolescente, um jovem, um homem, e como homem foi até a cruz e resgatou a mim e a você. E Jesus então cuidou da sua mãe, cuidou até o último momento enquanto esteve aqui na terra, e quando estava para partir dessa terra, transferiu então para João, o discípulo amado, o cuidado com a sua mãe. E então vemos que ele está honrando a sua mãe. Então, na relação mãe e filho, olhando para Maria e para Jesus, aprendemos que uma mãe responsável ensina seu filho nos caminhos do Senhor, e um filho responsável honra a sua mãe e cuida da sua mãe. Jesus ia morrer, e na cruz então ele disse para João: eis aí a tua mãe, e disse para Maria: eis aí o teu filho. E o texto diz que daquele dia em diante ele o tomou para cuidar dela, e ela foi então para a casa de João.
Que Deus nos leve a sermos os filhos que honram e cuidam das suas mães. E que Deus leve as mães a um compromisso sincero diante do Senhor, levando seus filhos a conhecerem o caminho do Senhor, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então isso precisa ficar claro, para que cada uma das mães ensine seus filhos no caminho do Senhor. E também que os filhos honrem a sua mãe, cuidem da sua mãe até o final. E que Deus nos abençoe, que sejamos famílias dependentes do Senhor, da graça do Senhor. Graça essa que eu desejo a cada um de vocês. Graça e paz da parte de Cristo Jesus.